Primeiro dia do ano. É muito comum a gente ouvir as pessoas desejando um feliz ano novo para todo mundo. E que bom que isso aconteça. Que bom que isso não seja tópico, que não seja apenas no início do ano. Que a gente se mantenha querendo o bem em fevereiro, em março, em abril e por toda a extensão desses 12 meses. E é interessante que desejar um feliz ano novo não implica apenas em desejar que coisas boas aconteçam. Porque a gente não pode jamais negar o quanto coisas ruins também nos alcança, inevitavelmente e também para o nosso bem. A gente precisa de que coisas que fazem a gente sofrer aconteçam durante o ano. É isso que vai aumentar nossa capacidade de sermos resilientes. É isso que vai nos ensinar a virtude da perseverança. É isso que nos vai dar uma perspectiva nova a respeito da vida. A gente precisa ser testados. A gente precisa ser provados. A gente precisa de combates duros para a gente afiar a capacidade de encontrar novas soluções. A capacidade de, mesmo em recebendo dor, aprender a lidar com a dor, superar isso, transformar a lágrima em caráter. Claro que a gente não vai dizer assim para as pessoas: desejo que você sofra muito, mas eu desejo que você supere as suas inevitáveis dores. Seja a dor da perda de um amigo, de um parente, de um querido, seja a dor do desemprego, seja a dor de uma desilusão, seja a dor de uma traição, seja qualquer tipo de dor, a dor da doença, nós consigamos superar isso, elaborar bem as nossas crises, as nossas angústias e transformar isso em crescimento, em amadurecimento. Então desejo a você um ano incrível, sob todos os aspectos. Sobretudo um ano em que você saiba pela fé que todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados de acordo com o seu propósito. Bem-aventurados são aqueles que passam por diversas provações. Se alegre e regozije quando enfrentá-las, porque elas vão fazer de você um homem e uma mulher madura. Eu sei que, hoje em dia, prosperidade é sinônimo de prazeres infindáveis. Mas não é assim que a gente enxerga o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, Jesus disse: esperem pelas tribulações. Saiba que elas vão acontecer. Saiba que você vai encontrar as crises, as aflições pela frente. Saiba que assim como me odiaram, vão odiar você também. Saiba que quando você amar, perdoar, decidir seguir os meus passos, você não encontrará gente aplaudindo você na maior parte das vezes. Você vai encontrar gente te recriminando e te chamando de bobo, te chamando de um amaldiçoado, te chamando de alguém que não sabe lidar com a vida. Por isso, se prepare. Se prepare. Por isso Paulo fala naquela linguagem que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E é a ideia do combate, é a ideia do conflito. Conflitos externos entre pessoas são inevitáveis. Situações chatas de incompreensão são inevitáveis, mas também conflitos internos. Tem duas leis dentro de você operando e tentando te conduzir cada qual para a sua direção. Tudo isso é inevitável. A sua vitória ou a sua derrota vai depender da maneira como você lida com isso. Vai depender de como você lida com essas dificuldades. E há coisas que nós podemos compartilhar com os outros e outros podem nos ajudar nesses processos. Porém, há situações que não há outro caminho, nós temos que enfrentar sozinhos. Há situações
onde nós não conseguimos, na verdade, chamar alguém para lutar com a gente. Tem coisas que você tem que enfrentar sozinho, entre você e você mesmo, e entre você e Deus. Você está preparado para as coisas de 2017 que não vão te alegrar muito? Você está preparado para enfrentar as maiores crises, tribulações e angústias que você já enfrentou na sua vida? É por isso que a gente tem que ficar em alerta sempre, vigilantes, porque os dias são maus, o amor está se esfriando. Nós precisamos nos atentar para as virgens prudentes, que não levaram pouco azeite para a sua experiência nupcial, mas estavam preparadas, levaram de sobra, para que a chama permanecesse acesa durante a espera. A maior parte das pessoas, de alguma forma, vão entregando os pontos, pouco a pouco, vão desanimando, vão deixando as dificuldades abatê-las. E aí não há muita esperança. Mas faço essa live, faço essa transmissão ao vivo para te animar. No mundo você vai ter muitas aflições, muitas tribulações, mas tenha bom ânimo, porque aquele que habita em você venceu o mundo, venceu as tentações, venceu as tribulações. Aquele que habita em você venceu a morte. Então nós não estamos falando de pouca coisa. Aquele que habita em você foi perdoador diante dos seus crucificadores. Aquele que habita em você foi traído e mesmo assim o chamou de amigo e foi capaz de fazer-lhe o bem. Aquele que habita em você foi capaz de confiar no Pai quando o seu barco estava afundando. Aquele que habita em você é aquele que lidou com a morte do seu amigo João Batista com muita tristeza, mas que foi capaz de manter-se em missão, cuidando daqueles que eram como ovelhas sem pastor. Aquele que habita em você foi capaz de ultrapassar, de superar as maiores angústias humanas, dando-lhe com generosidade aquilo que possuía. Curou enfermos, cuidou dos necessitados, fez o bem por onde passou e não desanimou. Aquele que habita em você não desanimou. Portanto, nós não estamos sozinhos, não estamos órfãos. Nós temos a nossa humanidade relativa, que é pecadora, a nossa carne que é fraca, mas ao mesmo tempo nós temos aquele que ressuscitou dentre os mortos, potencializando um novo ser humano em nós a cada dia. E a luz da aurora é como se comporta a vereda do justo. Porque a luz da aurora faz isso, vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais. E a vereda do justo é assim também. Hoje lidando com muitas relatividades, amanhã com um pouco menos, depois de amanhã com um pouco menos. Não porque nós vamos parando de errar, mas porque vamos aprendendo sob o poder da ressurreição a superar aquilo que nós somos essencialmente. De tal maneira que o Rodrigo de 10 anos atrás, graças a Deus, não é o mesmo Rodrigo de hoje. E espero que daqui a 10 anos eu não seja o mesmo Rodrigo que sou hoje, por causa das compreensões que a gente vai adquirindo e do crescimento que vai sendo produzido em nós. Um grande abraço para vocês. Juntem-se a mim nessa caminhada, nessa jornada, como caminhantes aprendizes, que tenhamos a capacidade de crescer, de superar, de lidar com todas as desilusões que esse ano nos trará. E no final de 2017,
talvez a gente não vai chegar dizendo assim, foi o melhor ano da minha vida, no sentido de que a gente não teve dificuldades. Mas a gente pode muito bem chegar no final desse ano dizendo, foi o melhor ano da minha vida, porque tudo que apareceu na minha direção, eu aprendi com os meus erros, eu aprendi a superar, e mesmo quando eu não superei no primeiro momento, eu soube retomar a luta, a batalha, e então transformar aquilo que era extremamente triste em algo positivo, em crescimento para a minha vida. Que seja assim com todos nós. Um grande abraço a todos vocês. Feliz Ano Novo. Tchau, tchau.